Olá, estamos iniciando o programa Realidade, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema das questões ou violência de gênero. Para isso nós convidamos a Carolina Ferraz, que é advogada, também pesquisadora, professora da Universidade Católica de Pernambuco. Seja bem-vinda, Carolina. Eu gostaria de ler um pouco assim do currículo dela, assim, só para vocês terem uma ideia, né, da importância desse tema também. Pesquisa Direito à Diversidade com base na proteção jurídica dos grupos vulneráveis, composto por pessoas que, por fugirem de padrões socialmente estabelecidos, encontram barreiras que dificultam ou impedem o exercício dos direitos fundamentais e, por conseguinte, o acesso à cidadania. Ela pesquisa sobre proteção jurídica às pessoas com deficiência, mulheres, homossexuais, transexuais, travestis, transgêneros, integrantes de grupos raciais e minorias religiosas, e analisa criticamente os instrumentos jurídicos e as políticas públicas que asseguram o gozo das liberdades e garantias fundamentais a esses indivíduos. Tem desenvolvido extensão com a preocupação de levar a academia para além dos seus muros, dessa forma atender com ações afirmativas as demandas de grupos vulneráveis e invisibilizados. Também pesquisa em bioética e ética da diferença. Então, muito legal ver veio essa área de pesquisa, né, Carolina? Eu gostaria de iniciar perguntando a você sobre por que esse tema, né, desse tema que trata das questões de gênero e até violência de gênero também, ainda é importante, né? Como isso vai, né? Será que vai, né? Além de uma polarização entre gêneros, por exemplo, no caso, principalmente a polarização contra o homem, né? O chamado homem, assim. Marcelo, pelo estar aceitando esse convite. Na verdade, você me convidou muito tempo atrás, né? E não tinha sido possível fazer essa aceitação, porque tanto suas agendas é de muita complexidade, assim como a minha, né? Infelizmente, nós somos poucos os que lutam, né, em defesa do humano, né? E cada vez há mais hostilidade aos grupos socialmente vulnerabilizados. Isso faz com que a gente tenha uma demanda diária gigantesca, né, Marcelo? Então, assim, eu me penitencio por ter demorado tanto para aceitar esse convite, quando eu quis tanto fazê-lo, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Estamos aqui juntos, juntos, né? Com muita dignidade, muito prazer na luta e na resistência. Marcelo, eu vou trazer alguns números para evidenciar a importância da gente falar sobre violência de gênero. Esses são números de 2021, ou seja, não estão desatualizados, né? Mas são os mais recentes que a gente tem. Então, no ano de 2021, nós tivemos, em média, 230 mil casos de violência doméstica. Nós tivemos a denúncia, né? A gente sabe que são todos dados subnotificados, a gente vai falar um pouco depois sobre isso, mas nós tivemos a denúncia de 66 mil, mais de 66 mil casos de estupro, né? A gente sabe que há subnotificação, no mínimo a gente está falando aqui de 3 a 4 vezes mais, né? Porque as pesquisas mais recentes indicam que para cada um caso de estupro notificado existiram 10 que não foram, né? Então a gente está falando aqui, né, de números ainda alarmantes, mesmo sabendo que são subnotificados. Nós tivemos quase 5 mil casos de assédio, 4.946, salvo engano. Né? E nós tivemos, né, um aumento de mais de 230% no caso de feminicídios no país. Então, por si só, esses números eles são determinantes no reconhecimento de que a dignidade feminina e os direitos humanos das mulheres correm riscos diuturnos no país em que a gente vive, porque a gente tem uma sociedade bastante hostil
virulenta, violenta, né, e indigna a questão das mulheres, a questão do feminino. Né? É preciso que a gente reconheça isso. Infelizmente, a gente tem uma sociedade fruto do nosso patriarcado, e muito disso, né, Marcelo, em decorrência dessa formação da gente colonial. Então, nós tivemos um desaprendizado com os povos originários e com os povos, né, africanos que chegaram aqui e tinham um processo social muito mais com equidade de gênero, e nós nos associamos a um modelo, né, entre aspas, dos vencedores, que eram extremamente desiguais, desumanos, né, com relação às mulheres. E isso foi muito nocivo, porque nós temos uma herança maldita. Infelizmente, eu gostaria de estar aqui dizendo, olha, é tudo culpa desse governo genocida que nós presenciamos na atualidade do país. Claro, o desmantelamento das políticas emancipatórias de combate à violência de gênero, né, das políticas em direitos humanos, das políticas públicas, é responsabilidade, sim, do atual governo federal. Mas é preciso que a gente associe a facilidade que no Brasil se tem de odiar, né, o diferente, né, de odiar mulheres, pretas e pretos, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiências, integrantes da diversidade religiosa, é algo que nós herdamos, uma herança maldita dessa ancestralidade europeia que acabou por, né, causar, infelizmente, uma desigualdade, e a gente tem tido também, eu não posso mentir para você, Marcelo, um aumento, né? Em governos democráticos existem políticas educativas e afirmativas que constroem perspectivas de equidade de gênero. Num governo em que há uma subalternidade do feminino como o atual, há, muito pelo contrário, incentivos numa discriminação negativa às mulheres e num tratamento que seja desabonador e desqualificador do feminino. Né? É preciso que a gente relembre, né, falas do então deputado federal, né, Jair Bolsonaro, quando ele se virou a uma colega, também deputada federal, a Maria do Rosário, foi condenado por isso. Né? Não estou aqui trazendo nenhum fake news, porque a gente não trabalha com fake news, a gente trabalha com fundamentação jurídica, alegando que a estuprava porque ela era feia demais e não merecia isso. Né? Quando se referiu à sua única filha, disse que deu uma fraquejada, e aí na quinta tentativa, ao invés de vir outro homem, acabou vindo uma mulher. Coincidentemente, durante, né, o decurso de prazo do seu governo, a uma ampliação das condutas criminosas e violentas contra as mulheres. Né? Então, a gente não pode achar que absolutamente nada é aleatório. As pesquisas indicam que não, que há, sim, um fio bem visível em que há essa conexão com o produto final, que é o aumento e ampliação da violência contra as mulheres. Certo, importante Carolina. Essa expressão que né, que provavelmente mais conservadores, né? Ideologia de gênero, né? Que temor existe nisso? Apareceu e há uma crítica e até políticas ativas de projetos, né, que querem barrar a ideologia de gênero, né? O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Olha, Marcelo, é preciso que a gente desmitifique essa visão tão equivocada acerca, né, dessa satanização do termo. Né? Na verdade, a ideologia de gênero ficou apregoado como sendo educação libertária e emancipatória para meninas e mulheres no país. Né?
O fato de você educar uma menina dizendo a ela que ela não tem que ser tratada como um apêndice doente masculino, como alguém com direitos inferiores, como alguém que vai ser meramente um receptáculo do prazer alheio, como alguém com direitos de obediência e de cumprimento, basicamente, de uma satisfação, dos entes masculinos do seu núcleo familiar. E é você, principalmente, fazer com que meninas e mulheres se apercebam que são sujeitos de direito, são donas das suas próprias vidas, dos seus próprios destinos, das suas próprias escolhas. É você preservar a perspectiva da autonomia da vontade coletiva, corporal, da autodeterminação, afetiva, sexual, das mulheres. E isso faz com que essas mulheres elas quebrem essa cadeia do ciclo da violência. Elas denunciem seus violadores, elas não se sujeitem a relações de abusividade. E aí, pessoas que são livres, elas vivem relações livres, felizes, e elas podem integrar uma sociedade muito menos injusta, muito mais feliz e muito mais igualitária. Então, ganhamos todos, homens, mulheres, pessoas não binárias, porque a gente vivencia uma realidade menos desigual, menos violenta e, consequentemente, mais feliz. Então, só combate a educação emancipatória e libertária para os direitos humanos das meninas e mulheres quem não tem conhecimento acerca da temática, Porque, em função dessa educação, foi possível, por exemplo, denunciar a rede de pedófilos. A gente tem uma perspectiva da violência sexual na infância e na adolescência ser praticada por pessoas, em regra, mais de 85% dos casos, são praticados por pessoas conhecidas da vítima, entre familiares e amigos. E quando essa menina ela tem acesso à educação emancipatória para os direitos humanos, ela pode fazer essa denúncia. E aí, veja o grau de importância e a questão perversa quando se combate essa educação libertária de gênero, dizendo-se que se está questionando aqui a ordem pó, a religião, ou muito menos o poder da família. Muito pelo contrário, se está denunciando monstros que se transvestem de familiares e que possuem a impunidade do silêncio por conta da opressão às vítimas e da relação familiar que possuem com as mesmas. E aí a gente quebra, não com a família, a comunidade de acolhimento, mas com relação à impunidade e à antijuridicidade do ato praticado por essas pessoas que deveriam proteger as vítimas, assegurar o desenvolvimento sadio, e seguro a essas pessoas em desenvolvimento que são violadoras de crianças ou adolescentes. A gente não pode esquecer que os maiores crimes e atrocidades, às vezes, não são praticados no seio apenas da sociedade, são praticados nas relações intrafamiliares. As pessoas que integram a diversidade, elas costumam ser vítimas dos seus próprios núcleos familiares, porque, infelizmente, as famílias elas são constituídas em pilares tão desiguais, em desejos tão monstruosos e tão impunes dos entes masculinos que as mulheres restam muito pouco. E é por isso que é tão importante a irmandade feminina, feminista, as perspectivas de sororidade, de acolhimento. Tem uma música do Chico, fugiu o nome, aquele cantor paraibano maravilhoso, Chico César, não é isso? Chico César. Eu sei como pisar no coração de uma mulher, já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. De certa forma, só uma outra mulher
é capaz de perceber o tamanho da gravidade da violência de gênero, porque as nossas dores elas podem ser faladas e ditas por nós mesmas. É lógico que a gente precisa da empatia dos entes masculinos, pró-feministas, do apoio, né, dos companheiros homens pró-feministas, mas é preciso que se diga sobre nossas dores, falamos nós, né? Porque é preciso ser mulher para saber todas as dores da invisibilidade e da negação da amplificação das nossas vozes e todas os abusos e todas as opressões individuais, sexuais, econômicas, morais, né, que nós sofremos. Né? Então, é preciso ser mulher para saber como somos despedaçadas todos os dias um pouco mais umas às outras pelas dores também das nossas companheiras, né, violadas, mortas, aviltadas. Certo, importante tema, né? Vamos continuar a fazer um intervalo. Logo em seguida, voltamos a conversar com a professora Carolina Ferraz, né, que é advogada, professora, pesquisadora da Unicap, sobre essas questões e a violência de gênero. Já, já. Estamos de volta conversando hoje com a professora Carolina Ferraz, que é pesquisadora, advogada, professora da Universidade Católica de Pernambuco, sobre o tema das questões e violência de gênero. Eu vou passar para ela falar um pouquinho assim das suas pesquisas atuais aí, ligadas a isso. Marcelo, na atualidade eu estou pesquisando sobre sexualidades das mulheres com deficiência, é um processo de violência na invisibilidade dos desejos e das afetividades do feminino na diversidade funcional. Que pesquisa a deficiência prefere a adoção dessa nomenclatura, porque a gente entende que é muito mais inclusiva, muito mais plural do que meramente deficiência. Deficiência está muito ligada a déficit, a menos, a limitação, enquanto diversidade está muito mais ligada à multiplicidade, à pluralidade, né? A uma justiça que seja plural, igualitária e cidadã, né? Então, é preciso que a gente se depare com esse olhar não de negação do outro e dos desejos do outro, mas muito pelo contrário, de acolhimento desses desejos do outro e de proteção a essa capacidade afetiva, sexual das mulheres com deficiência. Então, eu tenho me deparado, né, com essa investigação, na atualidade, com esse recorte de pesquisa, né? Tenho flertado muito também, né, com violência obstetrícia, né? Tenho produzido alguma coisa nesse sentido, que é algo que me toca profundamente, porque eu percebo a invisibilidade da mulher que está passando por uma situação de tanta sensibilidade, que é o fato de tornar-se mãe ou, né, ressignificando a sua maternidade e ser vítima de uma atrocidade, de uma intervenção. Eu não estava sequer trabalhando a questão do estupro, né, em hospitais, em que pese o fato que aconteçam, né? A gente está diante de um caso que deixou o Brasil inteiro estarrecido, que foi do anestesista, estuprador, né? Mas eu estou falando aqui especificamente, né, da negação do respeito ao plano de parto, né, que é uma diretiva antecipada de vontade, e a mulher faz, escolhe, indica, e ela é silenciada pela equipe médica que passa por cima dos seus desejos e das suas escolhas, tratando a parturiente como sendo alguém com capacidade reduzida ou autonomia da vontade assintosamente desrespeitada por um paternalismo médico, via de regra, exercido de forma patriarcal, né, Marcelo? Então,
têm sido esses os dois maiores polos. É lógico que eu tenho uma atuação muito forte com relação à diversidade sexual, me causa muito dissabor o fato desse patrulhismo com as sexualidades alheias. Estou falando no plural porque sexualidades, porque nós somos como seres plúrimos, né? Não existe uma sexualidade só, né? Não existe duas sexualidades, há uma amplitude de perspectivas sexuais, até mesmo porque, né, são múltiplos os desejos, os seres, né? E a gente tem diferentes percepções, inclusive identitárias, e é preciso que a gente acolha e proteja, né, cada uma delas, né? E as que estão ainda por vir, né, por serem identificadas ou serem reconhecidas ou serem formatadas, como se queira, né? É claro que a academia é bastante hostil com esse tipo de pesquisa. A gente precisa também cortar na própria carne e reconhecer, porque a gente tem, principalmente em escolas jurídicas, a gente tem a manutenção do status quo do homem, da chefia ser exercida pelo homem branco, cis, hétero, cristão, né? E que se sente bastante confortável na sua posição de chefe e de silenciador das pesquisas femininas no meio acadêmico. Então, a gente precisa também fazer essa denúncia de que o mundo acadêmico ele é muito violento para a mulher pesquisadora, cientista, né? Eu também acabei de concluir um artigo nessa vertente, denunciando que a pandemia foi gritante a violência contra a mulher pesquisadora, porque nós sempre somos as maiores produtoras de ciência do país, e na pandemia nós perdemos o posto, entre aspas, porque isso não é uma competição, mas nós tivemos uma queda vertiginosa para os entes masculinos, porque ficou bastante nítido essa disparidade face da violência que foi a tripla jornada de trabalho no home office para as mulheres, que ainda ficaram com o ônus de serem as únicas cuidadoras, né, dos filhos, as cuidadoras dos mais velhos da família, das pessoas com deficiência, né, da produtividade dos seus companheiros homens, para aquelas, né, que integram a heterossexualidade, né, e ficaram em detrimento das suas próprias produções. Não contaram nem com empatia, nem com solidariedade masculina na divisão equitativa das tarefas domésticas. Porque não ajuda, né, Marcelo? Ajuda você faz quando você não vive numa casa, nem é integrante de um agrupamento familiar. Isso aqui são corresponsabilidades, né? Então, é preciso que a gente fale sobre isso, como é perversa essa constituição da família, né, tradicional brasileira, baseada na exploração da força laboral feminina, né? Então, eu faço essa denúncia nesse meu, né, artigo, né, de como as academias continuaram exigindo produtividade das mulheres sem fazer essa meia-culpa, e que essa produção foi extremamente afetada por conta da pandemia e por conta de uma falta de rede de apoio, a começar por um ambiente acadêmico que permitisse, por exemplo, fim do prazo de pandemia, a constituição de creches, de uma possibilidade de diferencial dessas mulheres. Até mesmo a pontuação diferente da produção das mulheres por conta desse superatarefamento feminino e de muitas de nós estarem, inclusive, dentro de um adoecimento psíquico, né? Várias de nós tiveram burnout, né? Estafa, né? Por conta dessa opressão, né? E dessa violência de gênero, que é, né, a escassez de responsabilidades dos entes masculinos e, né, o superatarefamento feminino.
Certo, professora Carolina. Como é que você vê, a gente sempre pergunta aqui no programa, né, alguns sonhos positivos, como é que você gostaria de ver a modificação dessa situação na questão da violência de gênero, por exemplo? O que poderia haver? A gente sabe que existe uma série de mecanismos, já que foi um avanço, né, de muitos anos, né, de proteção, etc., mas, por outro lado, você mostra, né, os dados ainda são muito problemáticos, né? Para onde a gente poderia caminhar no sentido mais positivo, ou de políticas, ou de consciência mesmo das pessoas em relação a essa questão que, no fundo, o que mais nos incomoda, de fato, é a violência que causa sofrimento, né, às pessoas mais vulnerabilizadas, né? Marcelo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que a gente possa construir uma sociedade menos hostil para a diferença. Para que isso aconteça, a gente tem que educar meninas e meninos de forma a respeitarmos como seres, né? A binários e não binários, de forma a respeitarmos as nossas diferenças, entendermos que a diferença ela agrega, ela soma, né? Que não é que eu seja tão evoluída como ser humano que eu até admito a diferença. Não, não é sobre isso. É sobre o fato de eu ter o privilégio de conviver com alguém que é tão diferente, né, de mim mesma, que some as minhas humanidades e eu possa me ampliar como ser humano, né? E eu sonho que a gente possa ter uma aplicação humanizada da nossa legislação, porque a gente tem, por exemplo, a Maria da Penha acabou de fazer 16 anos, né, no dia 7 de agosto, e nós temos ainda uma das melhores legislações para combate e erradicação de violência doméstica, né? Ela é uma legislação muito paradigmática, né? E teve avanços, foi a primeira legislação em 2006, lá atrás, né, que falava sobre direito homoafetivo, já falava, já tinha previsão acerca disso, né? Então, ela é muito contemporânea, né? É lógico que toda a legislação ela é estanque, de certa maneira, porque ela é produto do meio e da época em que ela foi, né, formalizada, mas a interpretação e a aplicação em conjunto com outras fontes do direito, como princípios, serve exatamente para fazer essa atualização. Então, meu sonho é que a gente viva um país menos hostil, que odeie menos, tenha muito mais esperança, muito mais dignidade para todas, todos e todos. Muito bom, professora Carolina. Esse tema, né, de fato, muito importante, né? Muitas coisas ainda temos que trazer para poder resolver esses dados, né, também tão difíceis que nós temos aí. Não podemos perder o sonho nem, né? Agradecemos muito, então, a presença da professora Carolina Ferraz, discutindo esses temas, as questões e a violência de gênero, né? Ela que é advogada, pesquisadora, professora da Universidade Católica de Pernambuco, né? Tem vários trabalhos aí importantes na área de direitos humanos. Obrigado a todos e até a próxima. Marcelo, quero lhe agradecer. Muito obrigada também pela oportunidade, viu? Um grande abraço. Até a próxima.